Fala turma, tudo bem? Professor André Eduardo e vamos encerrar o assunto de relações estequiométricas resolvendo alguns exercícios. É fundamental que você tenha assistido tanto a parte 1 quanto a parte 2 dessa temática para conseguir entender os exercícios e conseguir resolvê-los também. Então, se você não assistiu os vídeos, pausa o vídeo, busca ele aí no card, assiste e depois retorna aqui para se desafiar, beleza? Bom, então, resolução de exercícios. Primeiro exercício do IFSP. A obtenção do hidrogênio em laboratório pode ser feita pela reação entre zinco metálico e ácido sulfúrico, representada a seguir. Considerando um rendimento de 100%, a massa em gramas de hidrogênio que pode ser obtida pela reação de 130 gramas de zinco com ácido sulfúrico em excesso é de... E ele fornece ali as massas molares de zinco e de hidrogênio. Primeira coisa, então, vamos transcrever essa reação. Zinco mais ácido sulfúrico produzindo sulfato de zinco mais gás hidrogênio. A relação aqui tá em equilíbrio essa equação, vamos dar uma olhada. Um zinco, 2 hidrogênios, 2 hidrogênios, um SO4, um SO4. Está em equilíbrio. A relação que nós temos aqui, então, qual que é? É de 1 para 1 para 1 para 1. Tudo com relação de 1 para 1 em mols. Perfeito? Certo. Considerando o rendimento de 100%, em gramas de hidrogênio, a massa em gramas de hidrogênio que pode ser obtida pela reação com 130 gramas de zinco e ácido sulfúrico em excesso. Ou seja, ele está relacionando quanto de hidrogênio ele quer, essa é a pergunta, e ele te fornece a quantidade de zinco para você obter isso. Primeiro dado, então. Qual que é a massa molar do zinco? A massa molar do zinco, ele fala que é 65 gramas por mol. Então, ó, 1, que é o coeficiente, vezes 65 gramas, que é a massa molar do zinco. Certo? Então, 1 vezes 65 vai dar 65. Turma, você verificou que isso daqui, ó, vai produzir, relacionar com o hidrogênio. 1 mol de H2. Qual que é a massa molar do gás hidrogênio? Aqui ele fornece a massa molar do hidrogênio. Só H é 1. Aqui são quantos hidrogênios? 2 hidrogênios. Então a massa molar do gás hidrogênio é 2 mols, 2 gramas mol. Perfeito? 65 gramas de zinco para 2 gramas de hidrogênio. Logo aqui então, só para a questão de ajustar, ó, fazendo já a matemática, para ficar esteticamente mais fácil de visualizar, 65 gramas de zinco produzem 2 gramas de gás hidrogênio. Perfeito? Coerente com o que está escrito na nossa equação química. Ele pergunta, quantas gramas de gás hidrogênio você produz a partir de 130 gramas de zinco? Então, ó, 130 gramas de zinco, vão produzir quantas gramas de gás hidrogênio? X. Visto isso, então, ó, pega aqui, faz a regra de 3, ó, pá. X equivale 130 vezes 2, 260 divididos por, ó, 65. 65x, está multiplicando, passa dividindo. 260 divididos por 65, olha lá, ó, dá 4. 4 gramas de H2. 4 gramas de gás hidrogênio. Resposta correta, resposta D. Perfeito? Basicamente, você pegou aí, só destrinchou o exercício. Lembra a regra? Identifica a fórmula, a equação química, balanceia a equação, destrincha o exercício de acordo com os dados que você tem e coloca ali o X como um resultado que ele está perguntando, a pergunta-chave. Qual que é o elemento que ele está perguntando para você descobrir? Perfeito? Próximo exercício da USE. Futuramente, o titânio será mais utilizado na aviação, principalmente na construção de aviões supersônicos, por oferecer grandes vantagens no que diz respeito à sua elevada temperatura de fusão, que é de 1670 graus Celsius.
Visto que o atrito do ar contra as paredes metálicas tendem a elevar a temperatura de todo o corpo das aeronaves, a obtenção do titânio pode ser representada pela equação não balanceada. TI ali, ó, cloreto de titânio com magnésio, gerando titânio sólido e cloreto de magnésio. Perfeito? O número aproximado de átomos de magnésio consumidos quando 63,3 gramas de tetracloreto de titânio reagem totalmente é de... Beleza. Então, primeira coisa, identifica a equação química. Certo? Então, vamos lá. Equação química, olha lá, ó. Cloreto de titânio reage com magnésio, produzindo cloreto de magnésio e titânio sólido. Beleza? O exercício ele fez a gentileza de falar que a equação não está balanceada. Certo? Então vamos dar uma olhada. Um titânio. Beleza? 4 cloros, 2 cloros. Opa, vamos resolver isso aqui, ó, colocando, ó, 2 cloros aqui. 2 com vezes 2, 4. Tá saindo 2 magnésios, tem que entrar, ó, 2 mols de magnésio. Então, ó, 1 para 2, para 2 para 1. Certo? O que o exercício está falando pra gente? O número aproximado de átomos de magnésio consumidos quando 23,3 gramas de tetracloreto de titânio reagem totalmente. Certo? O exercício aqui ele não forneceu para vocês as massas molares de cada elemento. Mas o tetracloreto de titânio ali, o tetracloreto de titânio, a massa molar dele, 1 mol dele equivale, turma, 1 mol de tetracloreto de titânio equivale a 189,9 gramas. 1 mol equivale a 189,9 gramas de tetracloreto de titânio. Beleza? Você sabe que, ó, 1 mol de tetracloreto de titânio, ou seja, 189,9 gramas de tetracloreto de titânio, produzem, ó, 2 mols de magnésio. Quanto equivale 1 mol em quantidade de matéria? 6,02 vezes 10 a 23. Aqui, como não é uma molécula, é um átomo de magnésio, então átomos de magnésio. Beleza? Então essa é a relação. Ó, 139 gramas de tetracloreto de titânio produzem 2 mols de átomos de magnésio. Quanto equivale 1 mol de qualquer quantidade? 6,02 vezes 10 a 23. Perfeito? O que o exercício pergunta? Quanto que 63,3, ó, 63,3 gramas de tetracloreto de titânio, quanto que ele produz aqui de átomos? X, turma. Certo? Então, primeira coisa, faz a multiplicação aqui, ó. Aqui, ó, 2 vezes 6 vezes 0,2 vezes 23 vai dar, ó, 12 vezes 0,4 vezes 10 a 23, certo? Isso aqui, ó, 2 vezes isso, perfeito? Divide os cálculos, x é igual a 63,3 vezes 12,04 vezes 10 a 23. Tudo isso aqui dividido por 189,9 gramas de tetracloreto de titânio. Perfeito? Realizando os cálculos, turma, você vai verificar, ó, 63,3 vezes 12,04 igual a esse valor aqui, um número 762.132, divididos por 189,9 a 4,01 vezes 10 elevado a 23. 4,01 vezes 10 átomos de magnésio. Perfeito? Consegue entender essa relação? Tudo isso aqui baseando nessas substituições. Equação química, balanceamento da equação química, identificar os dados que você tem e a incógnita que o exercício pede. Simples assim.
Perfeito? Então, resposta desse exercício, alternativa A. Por fim, exercício aqui da Unisc. O GNV, gás natural veicular, é um composto principalmente de metano. É composto principalmente de metano. A reação de combustão do metano pode ser descrita como metano mais gás oxigênio, produzindo dióxido de carbono e água. Na combustão de 160 gramas de metano, ele faz aqui uma diversidade de afirmações. Então, primeiramente, vamos pegar então essa fórmula. Vamos lá. Olha lá. Metano, CH4, mais 2O2, ele fala, produzindo CO2 mais H2O. Turma, tá balanceado? Vamos dar uma olhada. Um carbono, 4 hidrogênios, 2, opa, faltou aqui, ó. 4 hidrogênios. 4 oxigênios, 2, 3, 4 oxigênios. Certo? Tá balanceada agora a equação. Visto isso, então, ele já pergunta aqui, ó, 160 gramas de metano. Ou seja, você já está fazendo, turma, uma comparação de massa. Quantas gramas aqui, ó? Você vê que é uma relação de 1 mol para 2. Deixa eu colocar o mol aqui em outra cor para não confundir, do jeito que a gente estava fazendo. Ó. 1 mol de metano reage com 2 mols de oxigênio, produzindo 1 mol de CO2 e 2 mols de H2O. CH4. Vamos pegar aqui, ó, rapidamente, ó. CH4, carbono, massa molar dele é 12, vezes 1, 12. Hidrogênio, a massa molar é 1, vezes 4, logo 4. A massa molar do metano é 16 gramas por mol. Perfeito? 16 gramas por mol. Então você sabe, turma, que 16 gramas por mol. Perfeito? Ele fala o seguinte, na combustão de 160 gramas de metano, são consumidos 640 litros de oxigênio na CNTP. Opa, 160 gramas. Aqui, a primeira relação, ele produz 2 mols de oxigênio na CNTP. Quanto que equivale 1 mol na CNTP? 22,4. Então, ó, 2 vezes litros de O2. Esse valor aqui, ó, X. Já dá pra ver, turma, que aqui, ó, 22,4, se você fazer essa cálculo aqui, vai dar 44,8. 16 para 160, 10 vezes mais, 44 vai dar 448 litros de oxigênio. Você vai ver, então, fazendo aqui a regra de 3, pode fazer tranquilamente. Você vai verificar aqui, ó, que X equivale a 448 litros de O2. Corresponde com a alternativa A? Não, ele está falando aqui que são 640 litros. Não. Alternativa B. São formados 36 gramas de água. 36 gramas de água. Vamos ver lá. H2O. Ó, 16 gramas de água, de metano, formam quantas gramas de água? H2O. Ó, hidrogênio, 1 vezes 2, 2. Oxigênio, 16 vezes 1, 16. Logo, 18 gramas de água em 1 mol. A massa molar, 18 gramas por mol. Então aqui, ó, mais uma vez, só fazer aqui, ó. 16 gramas mol de 16 gramas de metano produzem, ó, 2 vezes 18 gramas de água. 2 vezes 18, 36 gramas de água. 160 gramas de metano vão produzir, ó, Y. Nesse caso aqui, ó, 16 para 160, 36, 360 gramas de água vão ser produzidos.
não 36. Logo, então, está a alternativa B errada. Perfeito? Tem que lembrar, 36 gramas equivale a 16 gramas de metano. Mas a 160 gramas de metano, você vai produzir 360 gramas de água. Certo? Continuando, alternativa C. São liberados na atmosfera 440 litros de CO2. Turma, 440 litros de CO2 nas condições de CNTP? 44 litros de CO2. Turma, mesma questão aqui, só que a relação agora... Vou apagar aqui para ficar mais fácil, ó. Visualizar. Produz, ó, 1 mol de CO2, ou seja, 22,4 litros de CO2. 160 gramas de metano. Opa. 160 gramas de metano. Vamos produzir aqui, ó, Z, certo? Vai dar então, ó, 224 litros de CO2. Não 44 litros de CO2. Alternativa D. São formados 440 gramas de CO2. Opa, vamos pegar aqui, ó. Certo? Ó, CO2. Carbono. 12 vezes 1, 12. Oxigênio. 16 vezes 2, porque são oxigênio. 32. Logo, 44 gramas por mol. Perfeito? Então você sabe que 16 gramas de metano produz 1 mol de CO2. Ou seja, produz quantos de CO2? 44 gramas de CO2. Logo, 160 gramas de metano vão produzir, ó, vamos colocar aqui agora, W. Fazendo a regra de 3, você vai verificar que W equivale a 440 gramas de CO2. Logo, a alternativa correta, alternativa D de dado. Perfeito? Então, essas relações são fundamentais, você deve estabelecer sempre e ficar atento. Perfeito? Vê a quantidade de mols, lembra o que vale a cada mol, faz as relações com calma e você consegue tirar tranquilamente os exercícios. Com isso, a gente fecha esse assunto de relações estequiométricas e iremos dar continuidade a outros assuntos ainda na sistemática nas próximas aulas. Grande abraço, até mais!